Esse trabalho foi desenvolvido por Ana Beatriz e Laura Araújo para a matéria de software educacional do 7º semestre, ministrada pelo professor Gessineri. A gente fez um quiz sobre figuras de linguagem para alunos do 9º ano. Então, software educativo é todo software que tem por objetivo principal o ensino-aprendizagem, ou seja, é todo aquele que possui fins pedagógicos. A gente colocou essa frase para explicar mais ou menos por alto o que caracteriza um software educativo. Um software, para ele ser educativo, ele precisa ter o objetivo pedagógico, né? No caso do nosso software, a concepção pedagógica dele seguiu uma linha meio behaviorista, porque a gente usou interface interativa, né? A gente tem aquela questão do estímulo-resposta. E ele é para um público-alvo de 9º ano do ensino fundamental. As funcionalidades dele e as formas de apresentação é que ele é um quiz, né? É um quiz sobre a revisão do assunto figuras de linguagem, e cada fase que a gente colocou tem um tópico desse assunto. E os 3 tópicos são figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Bom, e nosso aplicativo, ele revisa de forma geral o assunto figuras de linguagem, que a gente escolheu abordar essas figuras por classificação. Como o nosso aplicativo ele tem 3 fases, né, que são independentes, a gente escolheu falar na primeira sobre as figuras de palavras. Então, tem questões só sobre as figuras de palavras. São 10 questões, e aí aborda comparação, metáfora, metonímia. Tem questão sobre catacrese, antonomasia, sinestesia. E a segunda fase, a gente colocou as figuras de pensamento. Então, tem 10 questões também que falam sobre antítese, eufemismo, paradoxo, oxímoro, hipérbole, ironia, personificação, prosopopeia, silepse, apóstrofe e gradação. E na terceira fase, a gente falou sobre figuras de construção, que aí tem a literação, polissíndeto, repetição, anáfora, anadiplose, pleonasmo, hipérbato, síncese, anacoluto, assíndeto, elipse, zeugma e onomatopeia. Então, nessa última fase, a gente escolheu algumas dessas aí e a gente colocou nessas 10 questões. E a gente quis abordar esses assuntos de forma interativa, né? Como um quiz. A gente utilizou uma ferramenta de desenvolvimento chamada Unity, que permite o desenvolvimento de jogos em 2D ou 3D, com diversos estilos de gráficos e mecânicas para várias plataformas, né? De forma gratuita. E o Unity também tem um espaço chamado Asset Store, né? Que é uma loja de assets, elementos que a gente pode estar utilizando no nosso projeto. Nesse projeto em específico, não utilizamos, a gente não pegou nada de terceiros, mas na Asset Store tem esses elementos que, se for de interesse do desenvolvedor, ele pode utilizar. Então, tem assets gratuitos e pagos, e se quiséssemos utilizar algo pronto, era só a gente fazer o download de algum elemento gráfico disponível a partir da loja oficial do Unity, né? E dentre as linguagens disponíveis para a programação em si, no jogo, a gente utilizou o C#. Então, além da gente ter aquela parte de design, né, que a gente desenvolveu a partir do próprio Unity mesmo, né, ali com as ferramentas que ele disponibiliza, a gente também fez alguns scripts para a programação em si do nosso jogo. Aqui são algumas telas do nosso jogo, que no Unity a gente chama de cena, né? Então tem a primeira cena, que é a tela inicial. Quando a gente clica no botão de iniciar, no botão play, a gente vai para essa segunda tela, que é a tela das fases. Então a gente pode escolher a primeira, a segunda ou a terceira. Elas são fases independentes. Então, para abrir a segunda fase, não precisa necessariamente ter completado a primeira, então a gente pode iniciar por qualquer uma.
Cada um, como eu falei, aborda assuntos diferentes. Então, a primeira aborda figuras de palavras, a segunda, figuras de pensamento e a terceira, figuras de construção. Aí a gente seleciona a fase, aí vai aparecer ali selecionado, que nem na terceira foto. E aí, quando a gente escolhe a fase, a gente vai para a tela das questões, para a cena das questões. E não tem aqui nesse slide, mas quando a gente seleciona a questão, vai para outra cena que diz se está correta ou incorreta a alternativa selecionada. E aí, quando a gente responde as 10 perguntas, aí vai para a tela de pontuação, que mostra a pontuação. Depois a gente pode escolher votar ou realizar novamente os jogos, que aí vai direcionar lá para a fase. E aí agora eu vou mostrar um vídeo de como funciona realmente o nosso aplicativo.